Olá a todos, boa tarde, boa noite para quem está chegando aí, tá? Legal. Então, estou de volta aqui para falar hoje um pouquinho das teorias da administração. Hoje, como combinado, nós vamos falar um pouquinho de duas teorias, a administração científica e a administração clássica, tá? São as duas escolas de administração aí que são os precursores da administração. Vamos começar pela administração científica de Frederick Taylor. Frederick Taylor, ele nasceu em 1856 e morreu em 1915. Nome completo: Frederick Winslow Taylor. Tá? Vou contar um pouquinho aí da história de vida de Taylor e como que ele foi reconhecido então como o pai da administração científica, um dos precursores da nossa teoria que estudamos até hoje e se aplica até hoje em algumas delas, em algumas das grandes empresas aí no mundo todo. Tá? Taylor, então, ele foi um engenheiro norte-americano e ele introduziu o conceito da chamada administração científica e revolucionou todo o sistema produtivo no começo do século XX e criou o que nós chamamos de teoria geral da administração. Você percebe pela data, e aí então saímos aí de uma revolução industrial, estávamos no auge da revolução industrial, o mundo tinha saído aí do processo mecanizado e agora estava na indústria, tá? Então vinha num período bastante tumultuado, conturbado, muita gente desempregada, muita gente querendo acessar algumas vagas nas indústrias, e esse era um contexto daquele momento, tá? Taylor, ele foi educado pela própria mãe, ele estudou depois na França, na Alemanha, enquanto garoto ainda viajou pela Europa. Depois, em 1872, ele ingressa na Academia Phillips Exeter. Tá? Ele fez um curso preparatório, vamos supor que no Brasil hoje, que fez feito um cursinho Nobel, né? E até ele se formar, depois ele fez um curso de Direito em Harvard, acessou o curso de Direito em Harvard, fez Engenharia, e aí foi para a carreira de gestão. Legal? Então Taylor, ele começou a trabalhar como aprendiz numa indústria, a indústria chamava Enterprise Hydraulic Works, e ele fica lá até 78, quando ele foi para a indústria maior, com a indústria de construção de máquinas. Tá? E o que é legal, então eu quero que vocês prestem atenção num pequeno detalhe, o grande detalhe até. Taylor, ele começou nessa empresa como operário. Depois, claro, né, ele foi avançando, passou para escriturário, maquinista, contramestre, chamado de gerente hoje, tá, até chegar a ser o engenheiro-chefe da empresa. Mas por que eu quero que vocês se atentem a isso? Porque a discussão que ele fez naquele momento era com o chão de fábrica, com a mão de obra de processo operacional. Por quê? Porque ele entrou na empresa nessa posição e foi ali o olhar dele para fazer alguma mudança significativa. Tá? Então o que ele fez? Tá? Ele pensou, olha, eu preciso pensar em aplicar a ciência aqui também no campo da administração e pensar em melhorar o processo de produção dessa empresa ou das empresas como um todo. Tá? O que ele encontrou nessa indústria quando ele foi? Vamos pensar no panorama aí da época que ele encontrou. O método de trabalho era confiado 100% ao empregado. Não tinha gerência, não tinha nada assim estabelecido, organizado, ou seja, tudo, a forma de trabalhar era confiado somente às pessoas do nível operacional que estavam ali organizando e desenvolvendo o trabalho. Por isso, a baixa produtividade, porque não tinha nenhum sistema que era organizado, não tinha uma estrutura hierárquica bem posicionada. Tá? O sistema de incentivo, tanto de remuneração quanto de outros incentivos que possa ser aplicado ao empregado, não tinha, era falho. Tá? Supervisão e controle era totalmente deficitário, ou seja, não tinha nenhum controle que pudesse mensurar a qualidade do produto, qualidade do processo, qualidade da mão de obra. Tá? Não tinha nenhuma padronização e nem organização do trabalho, tinha muita gente trabalhando, a rotatividade era altíssima porque a Revolução Industrial proporcionou esse contexto na época, e a qualidade do trabalho, claro, era muito ruim. Tá? E as indústrias começaram a crescer, o consumo começou a aumentar, o mercado aumentou muito, mas a produtividade continuava em baixa. Por quê? Porque a falta de qualidade da mão de obra era grande. Tá? E ele começou a pensar, como que eu vou fazer para aplicar a ciência da administração aqui e resolver alguns pontos. Tá? Então o que ele fez? Taylor, ele deu ênfase bastante na tarefa, fica muito atento a essa discussão. Tá? O que ele falou? Eu preciso treinar essas pessoas porque elas estão proporcionando um custo muito alto para a empresa. Por quê? Porque elas estão alocadas às vezes num cargo que não é dela, está desenvolvendo diversas tarefas na empresa e isso não está dando resultado. Então ele deu ênfase na tarefa. O que ele fez? Ele especializou uma pessoa para cada atividade.
Tá? E essa foi a grande estratégia e a grande sacada taylorista. Um exemplo, se a gente parar para pensar, numa indústria de roupa, tá? Onde hoje só corta, a pessoa vai ficar especialista só no corte. Tá? A pessoa que vai fazer o molde vai ficar especialista no molde. Tá? A pessoa que vai tingir o tecido, por exemplo, vai ficar especialista para tingir o tecido. E por aí vai, cada tarefa que ele executa, ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz. Tá? Isso gerou uma crítica também a Taylor, isso deixava as pessoas muito mecanizadas, fazia uma coisa só, um processo único. Na época saiu um filme, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que foi uma grande crítica que o filme se mostrou a Taylor exatamente por isso. Olha, as pessoas, tem uma parte do filme, quando o Chaplin sai lá com a chave apertando os parafusos, porque mostrando que a pessoa ela ficava tão bitolada fazendo uma atividade só, que acaba ficando muito mecanizado, fazia parte do processo, fazia parte de uma máquina, ok? Esse foi uma das grandes críticas. Mas enfim, ele gerou uma divisão de tarefas, isso foi muito importante, que gerou então a especialização da mão de obra, que foi considerado de tempos e movimentos, foi o nome, tá? Que foi o grande lema de Taylor, tempos e movimentos. O que era isso? Ou seja, calculava a média de quanto tempo a pessoa leva para fazer uma determinada atividade com os recursos que ela tem. Tá? E assim ele alocava a pessoa certa para aquela atividade específica e aí começava a mensurar os resultados daquela pessoa. Se um grupo que fazia a mesma atividade não evoluía tão bem quanto o outro grupo, ele pensava, olha, será que ela está na função certa? Será que não? Será que a capacidade dela é específica para esse cargo? Ou seja, então isso foi muito interessante, foi um dos grandes legados da teoria taylorista. Okay? Pensando sempre que o estudo era de baixo para cima na estrutura organizacional. Ok? Resumindo então para vocês, como que ele colocou ciência na administração? Primeiro, análise do trabalho e dos estudos de tempos e movimentos. Depois, estudo da fadiga humana, ou seja, como que as pessoas se comportam e sente algum fator físico em função da qualidade de vida que é proporcionada para esse grupo de trabalho. Tá? Depois, divisão do trabalho e especialização do operário na sua função específica, na sua mão de obra específica, no que ela vai desenvolver. Depois, desenho de cargas e tarefas. Olha, isso é legal. Se a pessoa está trabalhando aqui, a ferramenta que ela utiliza não pode estar do outro lado da empresa, tem que ficar muito próximo dele. Se ela precisa de toda hora pegar a matéria-prima tem que ficar próximo da onde ele vai executar essa atividade. Então percebe que tudo isso fazia com que ganhasse tempo, por isso que foi considerado tempos e movimentos, porque tudo que ele precisava tinha que estar muito próximo do empregado para que ele desenvolvesse essa atividade dentro de um certo tempo que era considerado. Tá? Incentivos salariais e prêmios de produção. Tanto é que nesse período ele fez um conceito chamado homo econômico, ou seja, ele dizia que todas as pessoas eram movidas a grana, a dinheiro. Tá? Ou seja, desse um incentivo salarial, desse um prêmio de produção e a pessoa se desenvolvia. Legal? E por fim ele pensou nas condições ambientais do trabalho. Dá condições de trabalho, melhora a remuneração dessas pessoas, que automaticamente o desempenho delas, o desempenho da empresa vai aumentar. Legal? A partir disso saiu os livros dele, Teoria Geral da Administração, de Taylor, e fez por meio dessa discussão. Tudo bem? Legal? Só para considerar então enquanto obras de Taylor, tá? Em 1903 ele publica seu primeiro livro, Administração Científica, foi chamado Direção de Oficinas, onde ele trata pela primeira vez sobre a racionalização do trabalho. Foi um dos grandes legados taylorista. Depois, em 1906, ele publicou o livro A Arte de Cortar Metais. E aí, depois disso, ele foi eleito presidente da Associação Americana dos Engenheiros Mecânicos e ele recebe aí o título de doutor em Ciências pela Universidade da Pensilvânia. Esse foi aí um dos grandes precursores, então, dentro da história da administração. Mais para frente, em 1911, ele publica a sua obra mais importante que teve, que foi chamado A Base da Teoria Geral da Administração, e o livro dele foi chamado então Princípios da Administração Científica. Esse livro nós temos aí disponível, traduzido lá na nossa biblioteca, e foi um dos grandes clássicos aí da administração. Legal? Então Taylor descreve toda a sua teoria sobre administração, que contém princípios, alguns até hoje utilizados pelas empresas. Em 1915, Taylor contrai uma pneumonia e depois vem a falecer, encerrando aí e deixando o seu legado para a gente discutir ele até hoje. Tá bom? Essa foi a administração científica. Vou falar um pouquinho agora
de uma outra teoria que foi chamada Escola Clássica ou Teoria da Administração Clássica, de Jules Henry Fayol. Ele nasceu em 1841 e faleceu em 1925. Também quero contar um pouquinho da história de Fayol para vocês entenderem. E aí é legal notar por que eu quero que vocês entendam essa diferença, porque Taylor ele saiu ali do chão de fábrica e Fayol foi o inverso, ele recomeçou na empresa na alta gerência. Vamos ver? Então Fayol nasceu em Istambul, 1841, ele também é formado em engenharia. Então lembre-se que nós discutimos uma vez na sala de aula de onde que vem a nossa administração, das 3 áreas, né? A engenharia, o direito e a psicologia depois, ok? E aí com 19 anos ainda ele começou a trabalhar como engenheiro já de minas e carbonífera. E o que era legal, essa empresa ela tinha quase 1000 empregados e estava à beira da falência quando ele entrou. Em pouco tempo ele conseguiu restabelecer a ordem financeira e reerguer a companhia. Isso aí foi um dos grandes legados que ele deixou e foi o que gerou o primeiro livro que ele escreveu. Tá? Isso resultou, era uma das maiores indústrias da época, isso foi na França, tá? E ele publicou então em 1916 o livro Administração Industrial e Geral. Legal? Uma das grandes contribuições da teoria criada e divulgada por ele foi o desenvolvimento da abordagem conhecida como gestão administrativa ou processo administrativo, e a administração como disciplina e também como profissão. Ele disse, olha, isso tem que gerar uma profissão, tá? Por meio da teoria geral, isso também é possível você trabalhar exatamente criando estratégias para as empresas, tá? Foi o primeiro que discutiu a administração enquanto profissão. Legal? Fayol, então, como ele ficou conhecido, foi um dos primeiros a analisar a natureza da atividade empresarial e a definir as principais atividades do gestor, que é o planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, que nós vimos aí diversas vezes na sala de aula. Tá legal? O que é interessante, ele conseguiu fazer a ligação entre estratégia e a teoria empresarial. E aí ele discutiu a necessidade de se ter liderança. Todos os princípios de liderança começou nessa fase, nessa época. Então ele falou assim, olha, é preciso que quem está na autodireção, quem está no comando de um grupo de pessoas, tenha princípios e tenha estratégias de liderança para buscar e atingir resultado. Tá? Então percebam que ele começou a trabalhar de cima para baixo, na alta gerência, e aí ele olhava a empresa de forma diferente do que olhava Taylor. Tá? Um olhava de baixo para cima, do nível profissional, e outro olhava de cima para baixo, pensando em estratégias de como você organizar a empresa. Tá? Então cada um tinha perspectiva diferente e viveram praticamente ali na mesma época. Tá? Fayol, o que teve de interessante? Ele elaborou 14 princípios e defendia que os mesmos princípios podiam ser aplicados em qualquer dimensão, qualquer segmento de empresa. Podia ser industrial, comercial, empresa pública, empresa religiosa, ou seja, qualquer segmento que tivesse algum vínculo hierárquico, ou podia ser pública ou não, e podia utilizar esses princípios que ele aplicou. Tá? Hoje a gente discute os princípios de Fayol, chamado de PODC. Legal? Planejamento, organização, direção e trabalho. Tá bem? Então está aí um pouquinho da discussão das duas teorias hoje para vocês. Vou deixar agora ao final aqui uma pequena atividadezinha para vocês entenderem o vídeo aula hoje. E estou à disposição daqui a pouquinho aí no fórum para falar com vocês. Tá? Um abraço e até mais.